Boa noite, tudo bem, povo de Deus? Boa noite, a paz de Jesus, salve Maria Santíssima, como vocês estão? E vamos rezar um Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que haja, que interceda sobre nós, sobre toda esta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Se vocês quiserem já ir pegando a palavra, é o Evangelho de São Mateus, capítulo 1. Então abra sua Bíblia, Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 1, de 1 a 17. Não vamos ler tudo, mas fica aí como lição de casa para nós lermos depois. Eu não sei a situação que você está vivendo, mas hoje você e eu, nós precisamos fazer uma experiência com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele é a força de Deus na nossa história. O Espírito Santo é a força de Deus na nossa vida. Então eu quero caminhar e você repete assim comigo, assim, ó. Eu vou falando, você repete. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Fazer todo este caminho comigo hoje. Fazer todo este caminho comigo hoje. Me conduza. Me conduza a um processo de cura e libertação. Não me deixa sozinho. Caminha comigo. Amém. Infância de Jesus. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Agora vamos lá pro 15, né? Porque a gente vai ver toda a genealogia de Jesus, a árvore genealógica desde o início, desde Abraão até chegar em Jesus Cristo, né? Então é a história familiar de Jesus. Aí fala, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, as gerações desde Abraão até Davi são 14. Desde Davi até o cativeiro da Babilônia, 14 gerações. E depois do cativeiro até Cristo, 14 gerações. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, pode ser que você... O que essa passagem tem a ver? O que essa passagem tem para nos dizer hoje? Nós estamos falando sobre o processo de cura interior. E eu falei que todo o tempo que cura interior ele não é mágica. Ele é uma decisão. Eu preciso querer, eu preciso mexer, eu preciso tocar. Então a cura interior ela não é mágica e ela é necessário. É um processo. Por que é necessário? Por que existe hoje tantas pessoas tirando a sua vida? Por que existe hoje tantas pessoas com depressão, ansiosas? Existe tanta gente dentro da igreja, gente. Existe tantas pessoas às vezes dentro da igreja que fizeram realmente uma experiência com Deus. Mas essas pessoas andam muito machucada, muito ferida. Essas pessoas, nós muitas vezes brigamos, discutimos. Somos pessoas difíceis de se relacionar. Somos pessoas cheias de feridas, de melindres. Não conseguimos se dar bem em nenhum relacionamento. Não convivemos bem com ninguém. Discutimos, temos mania de perseguição, acho que o outro não gosta da gente, acho que o outro está falando mal da gente, acho que o outro está perseguindo a gente. Então existem muitas coisas dentro. Quantas pessoas difíceis de viver dentro da igreja? Quantas pessoas que não conseguem se relacionar com seus filhos, não conseguem se relacionar com a sua esposa. E muitas vezes pessoas de oração, mas pessoas difíceis. Mas por quê? Porque falta esse autoconhecimento, falta essa cura interior. E para que nós sejamos curados interiormente, gente, porque a gente só vai viver aquilo que Deus tem para a nossa vida a hora que nós deixamos Deus curar-nos interiormente. Nós só vamos viver o sobrenatural, nós só vamos viver o espiritual, nós só vamos viver aquilo que Deus tem para a nossa vida a partir do momento que nós deixamos Deus nos curar, de nós sabemos quem que nós somos. Então hoje uma coisa muito importante para nós, nesse processo de cura,
né? Às vezes fala assim, mas eu não queria ouvir isso, né? Eu queria rezar. Gente, mas é importante isso para a nossa vida, para que nós sejamos pessoas melhores. Porque às vezes a gente vai ficar rezando a vida toda rezando, e muitas vezes a gente não sabe rezar, a gente não sabe aquilo que nós precisamos rezar. Porque é importante a oração? É importante, mas nós temos que saber também aonde que a gente deve conduzir a nossa oração. Porque às vezes a gente reza, mas a gente não toca na onde a gente precisa, não pede para Jesus tocar onde precisa ser tocado, e aonde a oração não é que ela não funciona, mas é como se diz assim, produz o efeito que era. Produz o efeito. É a mesma coisa de eu querer curar um machucado e eu vou do lado do, por exemplo, eu tenho um machucado no meu braço, eu vou fazer o curativo do lado do meu braço, e aonde está a ferida eu não mexo. É a mesma coisa, entendeu? Então assim, a gente precisa saber onde que está a nossa ferida para que a gente possa tocar nela e assim a gente rezar e pedir. É importante a oração, mas precisamos saber aonde que a gente precisa, né? Onde que a gente precisa tocar em nós. Uma coisa importantíssima, ter um histórico familiar, conhecer a história da sua família. Você pode ver que até Jesus teve um histórico familiar, né? Começa a falar de José, interessante, né? Fala de José. Gente, e olha só, nós precisamos conhecer a nossa história, a nossa família. A gente precisa sentar com as pessoas da nossa casa, da nossa família, os mais antigos, com os nossos pais. Muitas vezes quem tem os avós vive com os avós, com os irmãos mais velhos, com os tios, para que a gente possa começar a entender algumas coisas da nossa vida. Uma pessoa, ela partilhava comigo que ela tinha uma grande carência de pai, porque o pai dela nunca tinha dado atenção para ele. Foi sempre um pai ausente, né? Apesar de morar na mesma casa, um pai difícil de se relacionar com ele. Ele tinha uns 7, 8 anos, ele carregou um trauma um bom tempo, e um dia ele conversando com alguém da família, ele descobriu que no dia que ele nasceu, o pai morreu. Olha só, então ele não teve esse contato com o pai. E depois foi criado com o padrasto não era tão bom. Então é por isso que é importante a gente conhecer um pouquinho da história da nossa vida, do nosso histórico familiar. Por que o meu pai age assim? Por que a minha mãe age assim? Então para que a gente possa começar a entender algumas coisas, a gente precisa sentar e começar a conversar com as pessoas da nossa família para que a gente tenha um entendimento. E como começa a clarear, né? Porque assim, a coisa que eu mais amo é poder conversar com as minhas tias, né? Porque hoje eu não tenho avô, né? As minhas tias mais velhas que a minha mãe. E como é interessante você começar a conversar, e ela começa a contar, e você começa a entender as coisas. Aí as coisas começam a dar sentido. Você fala assim, nossa, por isso então. É muito interessante, porque aí você vai conseguindo montar o quebra-cabeça da sua vida. Às vezes as pessoas que convivem com a gente, até mesmo nós, somos pessoas difíceis, né? Às vezes nós não conseguimos ser o pai que a gente queria ser. A gente não consegue ser o esposo que a gente queria ser. Não consegue ser a esposa, a mãe, não consegue ser o homem ou a mulher que a gente queria ser. Um dia eu conversava com um senhor, ele falava assim, Leandro, eu não entendo, eu queria me entender. Nossa, eu sou muito ruim. Eu não tenho paciência com a minha mulher, eu brigo com ela direto. É uma dor, é uma angústia dentro de mim. Você vê? E muitas vezes as pessoas que assim são, muitas vezes elas não se suportam. Por que a pessoa muitas vezes tira a sua própria vida? Porque ela não se suporta. Então pode ser, gente, então esse homem, esse senhor, ele não se suportava. Ele sabia que ele era ruim para a esposa, só que ele não conseguia vencer aquilo. Então é importante o quê? Conhecer a história. Conhecer a história dele. É importante a gente conhecer a história dos nossos. O meu pai foi desse jeito, mas por que ele foi desse jeito? Um dia nós estávamos orando por uma pessoa, e as pessoas tinham muito trauma, principalmente com a mãe. Tratava ela muito mal. Aí nós perguntamos para ela assim, você sabe como é que foi a vida da sua mãe, a infância da sua mãe? E ela falou para nós que
mesmo jeito que a mãe dela fazia com ela, foi o que os avós fizeram, às vezes pior do que a gente fazia com ela, pior do que fazia com ela. Então essa mãe, ela não soube lidar. Então nesse processo de cura interior é preciso isso. A gente notou tem uma frase assim muito bonita: a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás. Gente, olha que forte. A vida só pode ser compreendida olhando para trás. Você só vai compreender você se você, a partir de hoje, parar um pouquinho. Eu não estou falando para você voltar lá atrás, parar lá atrás, mas você vai compreender muitas coisas dentro de você a partir do momento que você compreender. Buscar, né? Buscar entender, buscar conhecer, buscar saber sobre você, sobre a sua infância, sobre a sua gestação. Como foi a sua gestação? Pergunta para sua mãe, para o seu pai. Às vezes você tem traumas, tem feridas que é da sua gestação. Como que foi a sua infância? Como que era o seu pai? Como que era a sua mãe? Eu quero pedir que o Espírito Santo já vai curando, já vai trabalhando aí, né? Então, vai mexendo. Então a gente só vai poder entender a nossa história. A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Isso é importante. A gente vai compreender a vida olhando para trás, mas ela só vai ser vivida olhando para frente. Tem muita gente que não consegue ir para frente, porque não tá tentando compreender lá atrás, está amarrado lá atrás. É diferente. Está pesado lá atrás. É como se a pessoa tivesse acorrentada no passado, né? É como se ela tivesse sido acorrentada, ela tá presa. Ela tá presa ao seu passado, ela não consegue olhar para frente e prosseguir. É diferente disso que o Leandro falou. A gente olhar para trás, a gente buscar saber como que foi o nosso passado. Olhar para trás é questionar, nossa, como que foi? E aí, de aí em diante, você olhar para frente e começar a dar passos diante de tudo aquilo que você descobriu. Por quê? É aquilo que eu volto a repetir, é um quebra-cabeça a nossa vida. E a gente vai montando as pecinhas, né? Então, você descobre uma coisa ali, é uma peça. Então, aí você vai entendendo, você vai começando a entender como que foi, por que você é assim hoje. Ninguém é do jeito que é porque... isso daí é o acaso, isso daí não existe. Isso daí... Não. A gente é o que é devido à nossa história. O que determina a gente hoje é tudo que a gente foi, de quando a gente foi gerado até o dia de hoje. Então a nosso histórico familiar ele tem interferência, né? E é bom a gente saber, porque a partir do momento que a gente saber como que foi a vida do nosso pai, a vida da nossa mãe, a gente vai ter um entendimento. A gente vai começar, a gente às vezes olhava para eles com aquilo que a gente com raiva, né? O meu pai não podia ter feito isso comigo, meu pai não podia ter tratado desse jeito. A gente passa a compreender, né? A gente começa a compreender e ter até um olhar de misericórdia, né? Eu conversava com uma pessoa que a mãe tinha uma preferência muito maior pelo irmão, pela irmã, do que por ele. A mãe tinha um cuidado muito maior pelo irmão, acho que é a irmã, pela irmã do que por ele. Mas ele foi descobrindo, ele foi voltando na história e soube que quando a irmã nasceu, que é mais nova que ele, a mãe quase perdeu essa criança. Os médicos chegaram, olha, não há o que fazer. E por graça de Deus, essa criança foi salva. Mas dentro da mãe gerou um trauma, gerou uma ferida dentro dela, esse medo, né, de perder. Ela não conseguiu sair daquele momento, então ela tinha essa preocupação maior em cima dessa outra irmã, dessa outra filha. Então a gente precisa começar a olhar, procurar entender algumas coisas da nossa vida. Eu quero pedir que o Senhor vai curando. Quantas pessoas têm traumas, têm feridas hoje? Porque às vezes elas foram tentar abortar elas nem sabem. Ou o pai queria que abortasse, ou os avós queriam que abortasse. Tantas pessoas têm traumas e feridas por causa que, por exemplo, nasceram de um posse no meio do namoro, engravidou, os pais se engravidaram, e veio o medo, veio a vergonha, eu não falo, eu não conto, eu aborto, eu não aborto, o que os outros vão dizer? Então foram gerando traumas e feridas. Quantas pessoas que nasceram de um estupro? Quantas pessoas que hoje têm traumas terríveis, principalmente na área da sexualidade, vivem feridas terríveis, pecados terríveis na área da sexualidade,
mas porque não foram frutos de um amor, foram frutos de um estupro. É lógico, Deus amou essa pessoa desde o momento ali, Deus não quis o estupro, mas Deus amou, mas foi fruto. Inconscientemente a pessoa acaba entrando, né, vivendo uma vida promíscua às vezes, ou então busca aquele sexo desregrado, mas por conta de quê? É aquilo que está, o que está marcado na alma dela, o que está marcado ali no inconsciente dela. Então é o que traz para ela, muitas vezes, né, a falta da presença de Deus, que não teve, que não veio, não tratou tudo isso. Então a pessoa ela vai viver uma vida desregrada por conta disso. Ou até mesmo situações que a gente vê que, por exemplo, o pai e a mãe são casados, mas às vezes foi forçado. O pai forçou a mãe num ato sexual e a criança foi gerada ali. E ali ela carrega, porque teve um desamor, porque eles não se amavam. Se amavam, mas, por exemplo, aquele momento foi um momento de desrespeito com a mãe. Então, também gera traumas. São coisas que a gente precisa tratar também. Então, a gente precisa, gente. Às vezes você não tem mais ninguém da sua família. Então, você vai pedir para que o Espírito Santo volte com você na sua história familiar, te cure. Gente, a gente precisa voltar na nossa história. Quantas pessoas, gente, fizeram coisas terríveis, pecados terríveis, querendo chamar a atenção, que não foram abraçadas, que não foram amadas. Então, gente, quantas atitudes nós temos hoje? Quantas atitudes nós tomamos? A gente precisa ver aquilo que é desequilíbrio na nossa vida. Quantas pessoas comem demais? Vivem uma gula. Quantas pessoas vivem pecados da pornografia? Quantas pessoas, gente, vivem um medo, que não sabe de onde vem esse medo. Medo de ficar no escuro. Medo de ficar sozinho. Uma solidão. Então existem coisas que aconteceram na nossa vida que nos marcaram de forma negativa. Então é importante a gente descobrir isso. Para quê? Para que a gente possa caminhar. É preciso a gente se compreender o nosso passado, se relacionar com ele, reconciliar com ele e ir a nossa vida para frente, porque nós fomos feitos para ir para frente. O ser humano foi feito para ir para frente. Se perdoar. Então, gente, o convite de Deus para a nossa vida hoje é que essa palavra de Deus seja curadora, que toda a árvore genealógica de Jesus, que toda a história de salvação de nosso Deus possa nos curar esta noite. Quantas pessoas que carregam tristezas tremendas. Gente, mas é preciso a gente levar isso a sério. É preciso a gente voltar na nossa história, mas é preciso a gente fazer um exame de consciência. É preciso a gente fazer um exame de consciência. É preciso a gente parar, nem que seja 5 minutos todo dia, e olhar para dentro da gente e começar a entender as coisas, e começar a conversar e começar a dialogar. É preciso. A igreja nos dá uma ferramenta muito importante, que é o exame de consciência. Então nós precisamos fazer um exame de consciência. A gente precisa se examinar. Com o exame de consciência é possível avaliarmos bem onde podemos ser atingidos pelo inimigo. Então, gente, quando a gente começa a fazer um exame de consciência, a gente vai podendo ter uma noção dos nossos pontos fracos, nos reconhecendo. A gente vai começando a olhar para dentro da gente, sabendo quem que nós somos, as feridas que nós temos. A gente precisa começar a parar. É normal essa atitude que você tem? É normal esse ciúme que você tem muitas vezes? Baseado no quê? Tem pessoas que têm ciúmes doentio. Por exemplo, uma pessoa é casada ou namora, ela tem um ciúme doentio pelo namorado ou pela namorada. Isso não é normal, gente. Porque se você ama, se você está com a pessoa, se você está com a pessoa é porque ela te ama e porque você ama ela. Agora, por que os ciúmes? Não é normal. Esse ciúme não é normal, porque é insegurança. Ou a pessoa ela foi traída no passado, ou ela foi rejeitada, e aí isso vai causando. Então, olha só, eu tenho certeza que muita gente nunca parou para pensar nisso. E às vezes, então são atitudes que a gente começa a se questionar, começa a falar, tudo que é exagerado na nossa vida tem algum... tem alguma coisa errada, tem um desequilíbrio. Tem muita gente, existe ainda muitas vezes que é costume de família às vezes muito machista, né?
Família muito machista, mulher não pode nada, mulher não pode conversar com ninguém, né? Homem não pode fazer serviço em casa. Então vai criando coisas machistas. Então, a Cristina trouxe uma coisa muito importante aí. Não, meu pai foi assim, meu avô... Não, gente, mas ninguém vai suportar. Ninguém vai suportar isso. Tem pessoas que sim, gente, que existem feridas dentro dela, pessoas que foram traídas e foram traídas não só uma vez, foram traídas várias vezes. E por isso ela ficou um trauma, uma ferida e uma desconfiança, uma insegurança dentro dela. Às vezes ela não tem motivo nenhum para aqueles ciúmes e ela tem aquele ciúme doentio. Ai, tá olhando para outra pessoa. Nossa, tá falando com alguém. Tem aquela sensação de que está sendo traída o tempo todo. Já pensou como que é triste a pessoa viver desse jeito? Como se ela estivesse vivendo com um fantasma o tempo todo? E às vezes aquela pessoa que traiu ele já faz tantos 20 anos, 10 anos, 15 anos. E você tá com uma outra pessoa hoje. E será que essa outra pessoa vai suportar isso? Será que ela vai aguentar isso? Ah, mas eu não consigo, mas gente... mas tá dentro de mim, é muito forte. Mas gente, nada é mais forte que Deus. A gente precisa querer. Eu sei que dentro de cada um de nós, eu sei, gente, que tem coisas dentro de mim. A Cristina, ela fala. Hoje, graças a Deus, faz muito tempo que ela não fala. Eu acho que eu melhorei. Eu acho que foi muito forte isso pra ele. Ela falou pra mim assim: se não é Deus na sua vida, ninguém te suporta. Gente, eu sou sem vida de oração, sem Deus eu sou insuportável. Mas eu vivo um processo de cura todos os dias. Todo dia eu peço a minha cura interior. Porque eu sei, gente, um dia eu vou testemunhar um pouquinho sobre eu. Depressivo, síndrome de pânico. Possessivo, desequilíbrios emocionais. Tanta coisa dentro de mim. Só que é difícil isso? É. Não é fácil. Só se eu não tomar uma atitude, gente, eu vou viver infeliz o resto da minha vida e vou fazer dos outros infelizes. Eu preciso hoje tomar uma decisão, como essa passagem. Todas as pessoas ao nosso redor vão ficar infelizes também. Por quê? Porque a gente fica destilando amargura, a gente fica destilando tristeza, rancor. Pensa como que é ficar perto de uma pessoa que não tem nada de bom para oferecer. Ela só fica vomitando, desculpa a palavra, vomitando o tempo todo coisa ruim. Aquelas coisas que ela carrega do passado, ela vai ficar vomitando o tempo todo aquilo em cima das pessoas ao redor dela. Chega uma hora que as pessoas que estão ao redor dela não aguentam e onde vai embora, onde abandona, às vezes nem vai embora, mas começa a ignorar, a pessoa fica ali jogada de canto. E assim, gente, uma dica que eu gostaria de dar, porque às vezes você fala assim, mas e como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer esse processo? O Leandro falou do exame de consciência, né? Da gente estar fazendo esse exame de consciência todos os dias. Uma orientação, eu vi um vídeo, né, até do Frei Gilson, muito interessante. Aí depois, se alguém quiser, pede, a gente manda para vocês. Ele explica da gente se retirar pelo menos 2 vezes no dia, pelo menos de manhã e à noite. Então o que você vai fazer à noite? Hoje, vamos colocar assim, então você vai começar a fazer esse processo hoje. Então foi falado aqui, então você fala assim, nossa, realmente eu sou muito impaciente, eu sou ciumenta, eu sou egoísta, eu sou isso, eu sou aquilo. Então você está descobrindo as suas limitações, descobrindo as suas imperfeições. Faça uma lista daquilo que você tem. À noite, peça perdão a Deus. Fala, Senhor, eu não quero ser assim. Mas manda teu Espírito Santo para que eu possa ser melhor. Que o teu Espírito Santo me conduza a ser melhor e que ele continue revelando aonde que eu preciso melhorar. E vá dormir com o coração tranquilo, com a consciência tranquila. No outro dia de manhã, faça essa experiência todo dia. No outro dia de manhã, levanta, Espírito Santo, bom dia, o que queremos fazer juntos hoje? Então, ontem eu descobri isso. Me ajuda, Espírito Santo, a ser melhor hoje. Me ajuda a trabalhar esses defeitos, me ajuda a melhorar nisso. E começa a conversar, começa a criar uma intimidade com o Espírito Santo. A partir daí, você vai ver, além do vínculo forte que você vai criar com o Espírito Santo, ainda você vai começar a viver uma experiência de autoconhecimento. Como eu disse, a gente vai começar a entrar no nosso território, vai começar a nos conhecer. Nossa, eu descobri isso. Aí amanhã no outro dia, ou melhor, no final da noite você vai falar assim, meu Deus, hoje eu consegui ser melhor.
Hoje eu consegui ser mais paciente. Hoje eu xinguei menos. Hoje eu consegui agradecer mais a Deus. Então você vai observando, você não vai anotar só os seus defeitos, anota também as suas qualidades, aquilo que você adquiriu no dia de hoje. Nossa, olha, eu estou conseguindo ser melhor nisso. E aí você vai agradecendo a Deus. Senhor, obrigada. E vai falando, sabe, vai criando um diálogo com o Espírito Santo. A partir daí, você vai vendo que você vai tendo mais força. E aquilo que o Leandro falou, acho que ele leu, né? Que a gente vai pedindo a Deus, assim, ó, devemos nos apresentar como somos, sem medo, sem receio e buscando nele a força diária para vencermos nossas batalhas interiores. E com isso, essa experiência de estar fazendo um exame de consciência todo dia à noite, no final, na hora que você vai dormir, e no outro dia de manhã fazendo um propósito de estar sendo melhor. E aí você vai ver a diferença. Ah, mas é muita coisa? Faz a experiência. Olha, essa semana eu vou trabalhar a minha impaciência. Ou quantos dias você achar necessário, você vai vendo que tempo você precisa para trabalhar isso na sua vida. É a dica que eu deixo para vocês. E é isso, gente. É esse processo. Sabe? Só pra gente terminar. Sabe essas pessoas difíceis que convivem com a gente no nosso trabalho? Né? Essas pessoas são as pessoas mais feridas. Se você for entrar na história da vida dessas pessoas, conhecer um pouquinho dessas pessoas, elas são machucadas, são feridas demais. É lógico que ninguém é obrigado a suportar, mas a gente precisa ter um olhar diferente. Madre Teresa dizia: nós amamos as pessoas ou porque elas merecem ou porque elas precisam. Nós amamos as boas porque merecem e amamos as insuportáveis, as más, porque elas precisam, né? Então a gente precisa começar a entender e compreender. São Paulo, quando a gente for ler o Evangelho, a vida de São Paulo, no começo da caminhada dele, ele fala: o mal que eu não quero eu faço, o bem que eu quero eu não consigo. E muitas vezes somos nós, e muitas vezes são as pessoas da nossa casa. A gente tem que louvar e agradecer a Deus quando alguma pessoa difícil aparece pra gente por dois motivos. Primeiro, aquela pessoa ela vai nos santificar, né? Se nós soubermos, se nós já nos conhecermos, se nós já tiver aquele equilíbrio, né? Se a gente já tiver uma intimidade com o Espírito Santo, aquela pessoa ela vai nos santificar. E a outra coisa que a gente tem que agradecer a Deus, falar assim: Senhor, obrigado, porque se o Senhor colocou essa pessoa perto de mim, porque ela precisa de ajuda, o Senhor vai usar de mim. O Senhor vai usar de mim, eu vou ser canal para ajudar essa pessoa a ser melhor. Então toda vez que se aproximar uma pessoa difícil de você, não pensa: ai, mas Deus me livre essa pessoa. Não, se Deus colocou ela, se ela se aproximou de você, é porque Deus tem um propósito ali. Então ajude essa pessoa, ajude. Às vezes você é a única oportunidade que ela tem de salvação, de conhecer o amor de Deus. Não deixe passar despercebido isso. São Paulo, ele chegou no final da vida dele e fala: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Mas foram lutas. Gente, isso que nós estamos falando, a gente precisa colocar isso em prática. A gente precisa tomar atitudes. A gente precisa romper. A gente, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Gente, isso não é pensamento de cristão. Pau que nasce torto, morre torto porque não conheceu Jesus. Porque quem conheceu Jesus tem que mudar. Cita pra mim algum nome na Bíblia, alguém que encontrou com Jesus e não teve a vida transformada. Só não se transformou porque você não quis. Sim. Então, gente, a gente tem que tomar atitude, a gente tem que sair do nosso lugar. A gente não pode ficar perdendo tempo. A gente não pode perder tempo. E sem Deus, e a gente não pode fazer de Deus uma coisa de supermercado, alguma coisa que a gente quer, precisa, usou, acabou, já era, já... Vai na prateleira, pega e volta embora. Não, Deus é a minha vida, eu preciso viver em Deus. E, gente, o maior interessado em te curar e me curar é Deus. O maior interessado com nossa cura é Deus. Só que eu vou falar uma coisa pra você: ninguém aguenta uma pessoa feridenta. Melindre, né? Que não pode falar nada, que já dói, já emburra, já faz bico. É insuportável viver com pessoas assim, gente. É insuportável. Se você conhece alguém assim, começa a rezar por ela.
Começa a pedir o Espírito Santo para agir na vida dela, que o Espírito Santo conduza, jejua, E conhecer, e procurar conhecer a história da vida dela. Pode ter certeza, a pessoa que ela é assim, ela tá gritando socorro. Ela tá pedindo, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Agora, se você é assim, ninguém te suporta. Ninguém te aguenta. Né? Procura ajuda. Abra o seu coração, rasga o seu coração. O céu quer te ajudar. E vai, gente, vai sem máscara para Deus. Porque Deus, ele conhece o nosso coração. A gente não precisa ir mascarado. Ai, Senhor, não, vai com todas as suas misérias. Porque é assim que Deus, ele gosta. Ele gosta de que a gente vá, que o Leandro falou, rasga o coração e conta toda a verdade para Deus. Ele quer saber, ele sabe, mas ele quer que a gente fale. Por quê? Ele quer que nós reconheçamos aquilo que nós somos. O que não dá é pra gente ficar parado. Não dá pra gente ficar parado. Se a gente ficar parado, a gente vai morrer desse jeito mesmo. A água parada dá bicho, né? Então, ó. Gente, eu já tô velho, então morre, né? Então morre. Se não tem mais nada pra fazer que tá velho, morre. Gente, a gente só vai parar de mudar o dia que a gente morrer. Enquanto a gente tiver alguma coisa pra mudar, a gente vai permanecer aqui. E Deus tem projeto, e Deus vai nos ajudar, Deus move o céu, e Deus fala, e Deus age. Mas basta a gente querer, basta a gente tomar atitude, gente. E Deus fala, gente, pede, fala, Senhor, me mostra, me revela. Você silencia, você observa que Deus, ele vai falar através do Espírito Santo, ele vai falar através da palavra, ele vai falar através de pessoas, ele vai falar através de um vídeo que você está assistindo. Deus, ele fala o tempo todo com a gente, só que a gente muitas vezes não ouve, né? E se a gente não mudar, gente, muitas vezes se a gente não mudar, o que vai acontecer com a gente vai terminar nossos dias sozinho, porque ninguém suporta, né? Os filhos não suportam, a esposa não suporta. Mas Deus está falando para você, sabe por quê? Porque Deus te ama. Deus está investindo em você, Deus quer trabalhar na sua vida. Abra o seu coração, fala, Senhor, me ajuda. Eu gostaria, antes da gente rezar, uma frase muito linda que eu vi hoje. Eu falei, gente, que frase perfeita. E aí conforme foi passando aqui, eu lembrei da frase, falei, eu quero falar para eles. Um abraço é um laço dado por fora que desata nó por dentro. Olha só a importância do abraço, a importância, né, a importância da gente se relacionar com as pessoas. Porque a gente está falando da pessoa que se ela ficar desse jeito, ela vai ficar sozinha. Então, olha só, o afeto, né, você ter a proximidade das pessoas, isso vai desatando todos os nós que a gente tem lá dentro. Fecha os seus olhos, abraça você mesmo e fala, Espírito Santo, volta a minha história. Espírito Santo, vem curando a minha história. Vem voltando na minha história, Espírito Santo. Vem me libertando nesta noite, Espírito Santo, de todos os traumas e todas as feridas. Fala, Espírito Santo, me leva a conhecer a minha história familiar. Espírito Santo, leva-me a compreender o meu passado, a minha história. Me cura, me liberta, me restaura, me transforma, me unge, me põe de pé, me levanta, Espírito Santo, que eu saia de hoje nesse momento de oração com um interesse no meu coração, com um desejo. Eu vou ser novo, eu vou procurar reconciliar com a minha história, eu vou procurar saber dos meus pais, eu vou poder procurar saber do meu passado, eu vou procurar saber, Espírito Santo, caminha comigo, Espírito Santo, mora comigo, habita comigo, Espírito Santo, seja a minha força. Espírito Santo, me abraça, me ama. Amém? Amém? Que o Espírito de Deus desça sobre a vida de vocês. Boa noite a todos, Deus abençoe. Peçam o Espírito Santo, peçam mesmo. Peça sem medida, sem medo, repete, que a língua adormeça de tanto pedir. E aí vocês vão ver que maravilha que vai ser, né? A vida, como que a vida da gente vai ser transformada. Estivemos ali em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.